Olá, meu amado, minha amada, graça e paz da parte do nosso Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Daniel, capítulo 12. Daniel, o homem de Deus, que também foi profeta. E no capítulo 11, Deus começa a revelar a Daniel aquilo que aconteceria com os reinos da época, com o reino da Pérsia, com outros impérios que haveriam de vir. E no final do capítulo 11, Daniel começa a nos falar sobre o período do anticristo e do fim dos tempos. E por isso, no capítulo 12, Daniel nos dá uma palavra que se aplica perfeitamente a nós nos dias de hoje. Eclesiastes, Salomão, na sua sabedoria, vai dizer que é melhor estar na casa de luto do que na casa onde há festa. Porque ali no luto, diante da morte, os vivos devem tomar em consideração, por entender que esse será o fim deles. Nesses dias de pandemia, onde os jornais, temos no noticiário falando de tantas mortes, isso nos lembra de que esse é o nosso fim, essa é a certeza que nós temos na vida, que todos nós um dia vamos morrer, um dia vamos partir. Alguns mais cedo, outros mais tarde, mas chegará um momento onde o nosso nome será chamado, chegará um momento onde Salomão diz que o corpo humano voltará para o pó de onde veio, mas o espírito voltará para Deus que o deu. Um dia o nosso espírito terá que comparecer perante o Senhor, ao Deus Todo-Poderoso que nos deu a vida. E por isso, Daniel capítulo 12, Daniel começa dizendo assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Nós temos visto como a ciência tem se multiplicado, como a ciência tem avançado, como a tecnologia tem avançado, por isso podemos fazer esse culto nesse momento onde temos estado cada um na sua casa. E aqui no versículo 2, o Espírito do Senhor fala a Daniel que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Eu quero falar sobre a sua alma, que é eterna. O corpo vai apodrecer, vai ser colocado num caixão e vai ficar para ser comido pelos bichos. Mas o teu espírito, a tua alma é eterna. E a Bíblia só nos diz de duas possibilidades. Ou no céu com o Senhor, ou então no inferno, debaixo da ira e do castigo de Deus. Todos os que morrerem, todos os que dormirem um dia ressuscitarão. Há um dia que Deus determinou onde Ele há de acertar conta com todos os homens de todas as épocas. Não há nada que seja feito nessa terra que fique oculto aos olhos de Deus. Não há nada feito debaixo do sol que um dia Deus não há de julgar. Eu e você vamos morrer. A nossa vida vai passar. Chegará um momento onde nós seremos colocados num caixão. Não sabemos quando. Pode ser amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos. Mas todos nós vamos partir. Todos nós vamos dormir. E um dia vamos ter que prestar conta com o Senhor. Daniel diz que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Nos preocupamos tanto com as coisas dessa vida, nos preocupamos tanto em ter um trabalho melhor, em ter um futuro, em fazer uma boa faculdade. Nada disso é errado, mas nos preocupamos muito com as coisas dessa vida. Spurgeon vai dizer que muitos se preocupam mais com os seus bichos de estimação do que com a sua alma, que é eterna. Você alimenta o seu corpo 3, 4 vezes por dia. Você dorme, você descansa. Mas como você tem alimentado a sua alma? O que você tem preparado? O que você tem feito em relação às coisas eternas? Deus é eterno. E Ele deu ao homem um espírito eterno. O corpo vai passar. O significado de morte é isso, a separação da alma do corpo. O corpo não é eterno. O corpo vai perecer, mas a sua alma é imortal, querido.
a sua alma é eterna. Chegará um dia em que todos os mortos vão ressuscitar. E Deus vai prestar conta conosco de tudo aquilo que fizemos. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 19, onde Jesus vai nos ensinar e vai falar também sobre isso. O Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 19, diz assim a palavra do nosso Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vier fazer ao Pai. Porquanto tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Para isso Jesus veio ao mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho. Essas são as boas notícias, as notícias alegres. Nós estávamos perdidos no pecado, nós estávamos mortos, condenados debaixo da ira de Deus. João 3,36 vai dizer que quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Todos nós pecamos. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. E o nosso pecado traz como consequência o castigo e a ira de Deus. Mas para isso o Filho do Homem se fez carne e habitou entre nós e deu a sua vida na cruz, para que nós tivéssemos vida eterna. Jesus vai dizer do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. O seu dinheiro vai ficar, a sua casa vai ficar, a beleza vai passar, o seu conhecimento, quando você partir desta vida, não lhe servirá de absolutamente nada. Mas se você crê no Filho, se você tem um Filho, se você ama Deus, e aquele que crê no Filho guarda os seus mandamentos, então você sabe que você já passou da morte para a vida, e que você tem a vida eterna. Essa é a melhor notícia que o Evangelho traz para nós. Nós sabemos quem somos, a quem servimos e sabemos muito bem para onde vamos. Nós somos povo de Deus, estamos nessa terra de passagem, mas Jesus prometeu voltar para nos buscar e se reservou toda a eternidade para nós. Lá nos céus, onde Apocalipse 21 vai dizer que não haverá pranto, clamor, morte, dor, sofrimento, onde o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Essa é a promessa que temos, essa é a nossa motivação, de que um dia nós vamos ser convocados e nós vamos ressuscitar. E aqueles que creem em Jesus, aqueles que viverem com Deus nessa terra, então terão toda a eternidade para desfrutar da sua presença e companhia. Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. O que você tem feito com a sua vida, meu amado e minha amada? Você tem servido ao Senhor, você tem feito bem, você tem amado a Deus, você tem crido no Evangelho, você tem se preparado para esse momento. No Antigo Testamento, o profeta vai dizer: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. A vida passa muito rápida. Moisés, no Salmo 90, vai nos falar sobre a brevidade da vida. A nossa vida é como um vapor que aparece e logo desaparece. Os anos passam muito rápido.
São anos cheios de sofrimento, de labuta, de dificuldade, de lutas. A nossa vida é como quando a gente dorme e rapidamente acorda e não vê a hora passar. Essa é a nossa vida. O tempo passa rápido demais. Você tem vivido para a eternidade, você tem se preparado para te encontrar com teu Deus, você tem se preparado para aquele dia onde Ele vai acertar contas contigo. Você sabe para onde você vai, meu amado e minha amada? Se você morrer hoje à noite, você tem certeza da tua salvação, você tem certeza que o teu nome está escrito no livro da vida e que ninguém poderá te tirar das mãos do Senhor. Você sabe qual é o teu propósito, por que Deus te colocou nessa vida, você tem servido a Ele, você tem procurado fazer a vontade dEle. Uma vida sem Deus é uma vida sem propósito, é uma vida desperdiçada, não importa quantos prazeres você desfrute, quanto dinheiro você tenha. Uma vida longe dos caminhos do Senhor é uma vida infeliz e sem propósito. Talvez você tenha culpado a sua infelicidade pela falta de dinheiro, pela falta de saúde ou pelos problemas da vida. Mas saiba que nada pode preencher o vazio que só Deus e o seu Espírito Santo pode preencher na nossa vida. É quando nós nos convertemos, é quando nós entendemos quem nós éramos e o amor de Deus para conosco revelado através da cruz de Cristo Jesus. Então nós vamos ter um propósito, nós vamos ter paz, nós vamos ter alegria, ainda que contristado por muitas provações, conforme diz o apóstolo Pedro na sua carta no capítulo 1. E para terminar essa mensagem, eu quero ler com você a pregação do apóstolo Paulo. No Areópago, em Atenas, diante de tamanha idolatria, ele se levanta e começa a pregar. Atos capítulo 17, versículo 22, diz assim: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo vossos santuários, achei também um altar em que ele estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como que necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. A palavra de Deus para mim e para você hoje é: Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tendo determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Deus determinou um dia onde nós não sabemos, mas um dia onde Ele vai julgar toda a humanidade. João viu um grande trono branco, e diante dele todos os homens de todos os tempos e de todas as épocas. E todos foram julgados. Um dia eu e você estaremos diante desse trono. João viu. Na eternidade do nosso Deus isso já aconteceu. Ninguém pode mudar isso. O Senhor soberano determinou que um dia Ele vai prestar conta com a humanidade. Porque Ele nos deu a vida. Ele nos deu o ar que respiramos. Ele nos dá o alimento cada dia botando um pão na nossa mesa. Tudo que temos, se nos movemos, se existimos, é por causa dEle. Vem dEle e pela graça dEle. E um dia Ele há de nos julgar. Um dia Ele há de prestar conta conosco.
E a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é que venhamos a nos arrepender. Que venhamos abandonar o nosso pecado. O provérbio vai dizer que aquele que confessa a sua transgressão e a deixa, alcançará misericórdia. O cenário está sendo preparado. Tudo que a Bíblia diz está se cumprindo. Tudo. O que Daniel viu há 2.500 anos atrás. A ciência tem se multiplicado. Os homens vão de um lado para o outro. Fome, mortes, terremotos, enfermidades. Tudo o que Jesus nos disse está acontecendo. Haverá um momento, meu amado, que como disse um grande homem de Deus, haverá um momento, haverá um dia em que vão falar de mim e de você, se referindo ao passado. Hoje, quando eu falo do meu avô, o seu Daniel, que partiu 31 de janeiro de 2013, eu falo me referindo ao passado. Ele partiu e está no Senhor. Haverá um dia em que falarão de você se referindo ao passado. Haverá um dia em que outros vão ouvir de você, mas não te verão mais, porque as suas roupas você não vai usar mais. Os lugares que você vai, você não estará mais lá. E quando esse dia chegar, as tuas obras vão te acompanhar. E se você creu em Deus ou não, isso vai ser determinante para o futuro que há de estar reservado para a tua alma. Arrependa-se, creia no Evangelho, creia em Jesus, porque esse dia está chegando. A cada dia que passamos, nos aproximamos da morte, nos aproximamos do juízo, nos aproximamos do momento em que teremos que prestar contas a Deus. Deus determinou esse dia. Ele vai julgar a todos. E aqueles que creem no Evangelho, aqueles que pregarem esse Evangelho, aqueles que anunciarem esse Evangelho para outros, então terão toda uma eternidade com Deus. Sem morte, sem pranto, sem clamor, sem dor, sem tristeza. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa motivação. O nosso Deus maravilhoso nos reservou a eternidade. Tudo nessa vida passa, como já cantava Nelson Neves, que também partiu, tudo passa, tudo sempre passará. Tudo é momentâneo, essa vida passa rápido demais. Não se prenda às coisas desse mundo, querido. Não viva para este mundo, porque fama, sucesso, dinheiro, beleza, tudo passa e passa rápido demais. Um dia você não estará mais aqui. E qual vai ser o seu legado? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Esse é o Evangelho que pregamos, cremos e anunciamos, porque entendemos que esse é o propósito de Deus para nós. A maior bênção do Evangelho é a salvação da nossa alma, é a vida eterna. Foi para isso que Jesus veio, para nos dar vida eterna. Isso nós não conseguimos, isso nós não poderemos fazer sozinhos. Podemos enriquecer sozinhos, podemos cuidar do corpo sozinhos, mas quando partirmos, nós não poderemos salvar a nós mesmos. Só Jesus pode nos salvar. Jesus é a nossa salvação. Que você se prepare para a eternidade, que você se lembre disso. Vai chegar o teu momento de partir, meu amado, minha amada. Que você esteja preparado para esse momento. Que você saiba para onde vai. Que você, como o apóstolo Paulo, quando chegar o momento da sua partida, possa dizer: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que você possa guardar a fé nesses dias de tamanha frieza espiritual, onde muitos têm se apostatado, onde muitos têm voltado atrás, onde muitos, como Demas fez, têm amado mais o presente século e abandonado o Evangelho, onde muitos, como Judas, têm vendido o Senhor por 30 moedas de prata. Que você possa perseverar até o fim, que você possa continuar crendo no Evangelho, que você nesses dias possa cuidar da sua alma, se dedicando à oração, à leitura da Bíblia, aos louvores a Deus, se preparando para esse grande e glorioso momento onde o nosso Deus há de nos chamar. Por isso, nesse momento, eu quero orar por você, para estar devolvendo a palavra para o diácono André. Mas eu quero orar por você nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como disse Jesus, é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque todos nós pecamos. Da justiça, porque Tu és o justo juiz de toda a terra. E do juízo, porque um dia Tu há de acertar conta com todos nós. Todos nós um dia vamos partir, Senhor. Todos nós um dia vamos encarar o Teu grande trono. Que possamos crer no Teu Evangelho, Senhor. E que todos os dias da nossa vida possamos nos preparar para esse glorioso momento.
que, como Jesus nos ensinou, haviam 5 virgens prudentes que levaram azeite e estavam prontas para a vinda do noivo. Mas havia 5 virgens nécias, Senhor. E que quando o azeite acabou, o noivo chegou e elas ficaram do lado de fora. Vivemos dias maus, onde a Tua palavra tem se cumprido, onde o amor de muitos tem se esfriado, onde muitos têm servido a Mamon e não a Ti, onde muitos têm amado os prazeres desse mundo, Senhor. Pai, ajuda-nos. Jesus disse que aqueles que viessem à minha mão de maneira nenhuma lançarei fora. Senhor, nos sustenta com as Tuas mãos de poder para que não venhamos nos perder no meio do caminho, Senhor. Coloca temor a Ti no nosso coração. Só o Teu Espírito para tirar as vendas dos nossos olhos, Senhor. Nós vivemos numa sociedade totalmente imediatista, Senhor. Numa sociedade totalmente entregue aos prazeres da carne, numa sociedade que vive apenas para o hoje, se esquecendo que, como disse Moisés, a vida passa rápido demais, Senhor. A vida passa, a vida é tão passageira, já estamos no meio de 2020, Senhor. Os dias têm passado cada vez mais rápido, a ciência se multiplicado, os homens indo de um lado para o outro, muitos nem sequer pararam para refletir sobre isso, Senhor. Muitos estão vivendo sem um propósito, não sabem por que estão aqui nessa terra, não sabem para onde vão. Oh, quão triste é uma vida sem propósito, mas nós sabemos quem somos e a quem pertencemos, Senhor. E nós somos Teus, nós somos as Tuas ovelhas, porque Tu nos escolheste primeiro, Senhor. Porque Tu nos lavaste, nos redimiste com o sangue do Teu Filho, que morreu para nos perdoar, para nos salvar, para nos remir e para rasgar o véu que nos separava e nos afastava de Ti. Que jamais venhamos nos esquecer dessa gloriosa promessa, Senhor. Que um dia nós vamos ressuscitar. Uns para a vida eterna, honra e glória eterna. Outros para desprezo e castigo eterno, Senhor. Que nenhum de nós venhamos nos perder. Que possamos ser ressuscitados naquele grande dia para passar uma eternidade contigo, Senhor. Uma eternidade diante da Tua presença. Onde nós poderemos te ver face a face. Onde essas coisas serão passadas, onde todo o sofrimento dessa vida terá passado. Porque quando estivermos diante de Ti, diante da Tua glória, diante da Tua majestade, então poderemos cantar que valeu a pena, Senhor. Que valeu a pena, conforme disse Paulo. Pois para mim tenho que por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada em nós no porvir. O que Tu tens para nós é muito maior e melhor do que podemos imaginar. Que possamos perseverar até o fim, Senhor. Nos sustenta para que naquele grande dia possamos nos encontrar e nos alegrar diante de Ti. É isso que eu te suplico humildemente em nome de Jesus. Amém. Como orou Jonatas Eduardo, eu te convido a orar. Senhor, coloca a eternidade nos meus olhos. Devemos olhar para a eternidade sempre. Devemos viver e ser motivados pela eternidade. Que Deus te abençoe, meu amado e minha amada, em nome de Jesus.